Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso básico de Price Action e hoje nós vamos falar aí um pouco sobre suportes e resistência. O que são suportes e resistências? Os suportes e resistências são regiões onde o preço não conseguiu ultrapassar. Aí se forma o suporte. Em regiões onde o preço bateu e rompeu, o suporte rompido vira resistência e a resistência rompida vira suporte. Isso nós vamos ver para frente. Então precisamos entender o que? Que os suportes e resistências são regiões onde o preço ele não conseguiu ultrapassar. Então temos aqui o exemplo de um suporte e de uma resistência. Temos exemplo aqui embaixo de um suporte e aqui em cima temos exemplo de uma resistência. Beleza? Então é o seguinte, como funciona o suporte e a resistência? Suponhamos que o gráfico ele está em uma tendência de alta e quando o gráfico atingiu essa região aqui, ele reverteu. Ok? Quando o preço atingiu essa região, os vendedores começaram aí a vender e o preço acaba que caiu. Ok? Então, de maneira igual, o gráfico desceu. Quando chegou nessa região, os compradores entraram aí em ação e o preço reverteu e subiu. E assim sucessivamente. Ok? Aqui formamos uma resistência. Aqui acima formamos uma resistência. Aqui temos uma resistência. E aqui abaixo temos um suporte. Por quê? Para ser um suporte e uma resistência tem que ter no mínimo 2 toques. O gráfico tocou uma vez aqui. O gráfico tocou outra vez aqui. E o gráfico tocou outra vez aqui. Então temos 3 toques aí em uma região, formando aí uma resistência, onde o preço não conseguiu ultrapassar e reverteu. São pontos estratégicos aonde o preço não conseguiu ultrapassar e reverteu. Daí é uma resistência ou um suporte, nesse caso aqui, uma resistência. Aqui abaixo, o preço tocou uma vez, trocou 2 vezes, trocou 3 vezes e não conseguiu ultrapassar também, formando um suporte. Como eu falei, precisa de no mínimo 2 toques aí para estar se considerando um suporte ou uma resistência. O conceito de suporte e resistência é muito simples. Então, o conceito básico é esse, o conceito de uma região onde o preço tentou ultrapassar e não conseguiu. Então, o preço vinha aqui de alta, bateu nessa região, bateu nessa região que ainda não era resistência, não conseguiu ultrapassar, porque quando o preço chegou nessa região, os vendedores começaram a vender e o preço ele caiu. Chegando aqui, o preço ele cai, batendo aí nessa região. Os compradores também, por sua vez, atuaram, não deixando o preço cair daqui para baixo, né? E reverteu-se o preço. E assim sucessivamente. Bateu aqui e reverteu. Bateu aqui e reverteu. Bateu aqui e reverteu. Bateu aqui e parou, né? Porque eu não continuei aí o desenho. Então, como eu disse, para se formar um suporte ou uma resistência, precisa de ter no mínimo 2 toques aí. Por que 2 toques? Porque baseado nisso, aqui nós temos o primeiro toque, que é a nossa marcação, assim como nas LTAs e nas LTBs. Temos aqui um primeiro toque, que é a marcação. Temos aqui o segundo toque, que é a confirmação.
marcação, confirmação. E o terceiro toque aqui, que é a entrada. Ok? É muito simples aí, suporte e resistência. Mas entenda sempre na sua mente que o simples ele funciona, ok? Então aqui nós teríamos a nossa marcação. Aqui nós teríamos a nossa confirmação. E aqui nós teríamos também a nossa entrada. Beleza? Não só baseado nisso, ok? Espero que tenha isso aí fique bem claro para você. Não só baseado nisso, você vai olhar a movimentação do gráfico, você vai olhar qual a intenção do gráfico, ok? Se o gráfico ele vinha de uma tendência de alta, uma tendência de baixa, se o gráfico está lateralizado, você vai olhar tudo isso, o conceito de padrão de reversão, tudo isso vai ser considerado na hora da sua entrada. Não é somente chegar aqui na resistência e dar uma entrada, ok? Ah, bateu ali, eu mando para baixo. Bateu ali, eu dou um put. Ou bateu aqui, ó, no nosso suporte e eu dou um call. Não é somente baseado nisso, né? Primeiro temos que ter fundamentos para poder fazer as nossas entradas. Então, o conceito básico aí de suporte e resistência é esse: regiões aonde o preço tentou ultrapassar e não conseguiu, aí deixou ali algum pavio, deixou ali algum padrão de reversão, deixou ali alguma figura gráfica, entendeu? Que é um conceito mais avançado. Mas aí você tem que levar em consideração toda a confluência para poder fazer a sua entrada aí no suporte e resistência. Mais uma vez, o conceito básico é esse. Lembre-se que não é somente você colocar aqui uma linha e achar que uma linha vai fazer o gráfico reverter, entendeu? Coloquei essa linha aqui, quando chegar aqui o gráfico vai reverter. O gráfico ele é soberano, não é assim que funciona. Suporte e resistência são regiões onde tem aí posicionados vendedores e onde tem posicionados compradores, ok? Perfeito? Vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, identificar aí alguns suportes e resistência. Bom, aqui de cara já consigo verificar aqui um suporte, ok? De cara aqui já consigo verificar aqui um suporte. Olha essa região. Região onde o preço tentou ultrapassar, não conseguiu. O preço tentou ultrapassar, não conseguiu. Subiu, tentou ultrapassar, não conseguiu. Subiu, tentou ultrapassar várias vezes aqui, ó, várias velas, subiu, subiu. Então aqui teríamos um suporte. E como a gente marcaria aí esse suporte? Esse suporte aí você marcaria da seguinte forma: trace uma linha nesse ponto, ó, nos pavios. Trace uma linha nos pavios. Primeiro toque, segundo toque aqui, confirmou. Terceiro toque, a nossa entrada. Primeiro toque, segundo toque, a gente considera tudo isso aqui, ó. E o terceiro toque aqui, a nossa entrada. A partir do terceiro toque, eu já não indico mais, aí está fazendo aí entradas, porque a região pode se tornar saturada e você pode aí estar tomando um loss. Aqui temos uma resistência, uma mini resistência aqui, ó. Temos uma resistência aqui, ó. Ó, temos uma resistência. Toda essa região aqui é uma resistência.
resistência onde o preço bateu e desceu, né? Desceu, bateu, tentou ultrapassar, não conseguiu, desceu, bateu, tentou ultrapassar, não desceu, bateu aqui mais para frente, desceu. Então o preço ele não conseguiu ultrapassar a essa região aí. Então aqui temos uma resistência. Resistência aqui, ó, que você pode verificar que tem compradores posicionados. Por que tem compradores posicionados? Porque os vendedores que tem vendedores posicionados. Por que tem vendedores posicionados? Porque quando o preço chega aqui, quem mandou foram os compradores. Os compradores que fizeram o preço subir até ali. Chegando até ali, os vendedores entraram em ação, porque estavam achando que o preço estava muito caro. Aproveitaram o momento, surfar aí e venderam aí os seus ativos, fazendo com que o preço ele caísse. Ok? Como a gente marcaria aqui? Simples. Suporte e resistência é muito simples. Primeiro toque, segundo toque. E aqui a gente já marcou a nossa resistência. Primeiro toque, segundo toque, que é toda essa região, né? Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, não. Toda essa região aqui foi um segundo toque. E aqui o nosso terceiro toque, que é a nossa entrada, ok? Então, aqui, ó, temos o suporte, perfeito? Primeiro toque para marcação, né? Marcação com o segundo toque, né? Segundo toque, confirmação. Terceiro toque, entrada. Aqui teve um quarto toque, que também dava para ter pego, mas já é um pouco mais arriscado, ok? Então, aqui, ó, só para ficar bem claro, a gente vai entrar só no terceiro toque, né? Fazer a nossa entrada só no terceiro toque e a gente vai fazer a nossa entrada só no terceiro toque. A partir do quarto toque a região já fica um pouco saturada, eu não aconselho, ok? Mas aí a gente vai confluir tudo isso aí com outras análises para fazer a nossa entrada. Beleza? Essa foi a aula de hoje, uma aula muito simples. A aula de suporte e resistência é algo muito simples. Espero que você tenha gostado dessa aula aí, uma aula bem simples aí. A gente está no curso básico aí. Lembrando que qualquer dúvida aí pode entrar em contato conosco aí para poder tirar as suas dúvidas, ok? Espero que você tenha gostado mais uma vez dessa aula e eu te aguardo aí numa próxima aula, beleza?